Olá, amigos e amigas da TV Justiça. Estamos mais uma vez aqui no programa Saber Direito para o encontro de Direito Penal com o tema Princípios Penais e Política Criminal. Meu nome é Demerval Faria, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Distrito Federal e professor de Direito Penal. Muito bem, por que o tema Princípios Penais e Política Criminal? Qual a importância desse tema no atual cenário do direito penal brasileiro? Vamos lá. Princípios penais constitucionais, explícitos e implícitos, formam hoje, sem sombra de dúvida, o arcabouço do direito penal brasileiro. Nós temos que entender que esses princípios penais explícitos e implícitos na Constituição Federal vão guiar a atividade do legislador, vão guiar a atividade do operador do direito penal e também vão formar a política criminal do Estado Democrático de Direito. Os princípios não têm somente, como pensam muitos, uma função programática. Aliás, eles têm função normativa, como bem expressa o Canotilho na sua obra Constituição Portuguesa Anotada da editora RT. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, cada vez mais tem se utilizado desses princípios penais na interpretação do direito penal, demonstrando que nós não estamos mais vinculados a um modelo dogmático, positivista, fechado, sem possibilidade de abertura valorativa. Por isso, temos que entender que o operador do direito, o estudante do direito, o jurista que quer manejar o direito penal, tem que ter uma compreensão, não de um direito penal hoje apenas dogmático, feito com a letra da lei, com os códigos, com as leis especiais. Tem que entender que o nosso modelo, cada vez mais, deixa de ser um modelo ontológico dogmático puro e passa a ser um modelo axiológico, mas desde que haja segurança jurídica. Nós temos que dizer que os princípios penais não significam necessariamente um abandono do sistema finalista. São coisas diversas. Não importa se o intérprete hoje esteja vinculado ao modelo sistemático finalista de direito penal, ao modelo sistemático funcionalista de direito penal. O que ele tem que entender é que no atual modelo constitucional brasileiro não há espaço para negar a aplicação dos princípios políticos criminais, dos princípios penais explícitos e implícitos. Essa é a visão, essa é a importância, essa é a ideia de adotar neste momento este tema aqui como referência para os nossos encontros. Neste primeiro encontro, nós estaremos trabalhando os princípios penais a partir do princípio da legalidade, depois culpabilidade, intervenção mínima e assim por diante. E esperamos que nesses encontros todos vocês possam ter uma afinidade maior com o direito penal e com as mudanças que têm ocorrido nos últimos tempos. Muito bem, vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é ou não é um princípio penal? Há discussão sobre esse tema na doutrina. Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, nos aponta que a dignidade da pessoa humana não seria um princípio penal, que a dignidade da pessoa humana seria uma meta a ser alcançada no Estado Democrático de Direito, mas não seria um princípio penal. Outra parte da doutrina com a qual concordamos entende que a dignidade da pessoa humana é o alicerce. A dignidade da pessoa humana é a base de onde se emanam os demais princípios penais. Não podemos negar hoje que a dignidade da pessoa humana exerce sim uma função positiva em matéria de direito penal, seja para influenciar na interpretação de outros princípios, seja como princípio autônomo. É certo que muita gente critica essa ideia valorativa, aberta talvez demais, da dignidade da pessoa humana, que às vezes serve tanto para deferir como para indeferir um pedido na esfera judicial. Mas, como pessoas que vivem no Estado Democrático de Direito, num Estado que se diz constitucional, num Estado que está ali manifesto na Constituição da República Federativa do Brasil e um dos seus princípios fundamentais é a dignidade da pessoa humana, nós não podemos deixar de lado a finalidade de adentrar com a dignidade da pessoa humana nos princípios penais. É importante, sim, entender que da dignidade da pessoa humana, como quer o Canotilho, emana a culpabilidade. Entender que da dignidade da pessoa humana emana o princípio da humanidade das penas. Entender que a dignidade da pessoa humana vai vedar o tratamento cruel, vai vedar a tortura. Então, para início de conversa, nós adotamos aqui a dignidade da pessoa humana como o primeiro princípio penal.
o princípio penal de onde emanam os demais princípios constitucionais penais, explícitos e implícitos, porque entendemos que só assim iniciaremos numa perspectiva de um direito penal constitucional, de um direito penal que deve ser interpretado com os princípios penais constitucionais, de um direito penal que deve estar preocupado com a tutela dos bens jurídicos fundamentais da sociedade, de compreender que o direito penal é necessário, é um mal necessário, ou como diz o Roxin na sua obra Estudos de Direito Penal, tradução do Luiz Greco, editora Renovar. O direito penal da pena privativa, por mais que muitos achem que ele tem que ser abolido, ele é um mal necessário numa sociedade de seres humanos imperfeitos, desajustados, que não vemos ainda o fim disso na nossa sociedade. Então, o direito penal é necessário para a tutela dos bens jurídicos principais da sociedade. Disso nós temos certeza. E aí nós temos que partir da seguinte premissa: qual é o limite de atuação do Estado? Qual é o limite de atuação do Estado na tutela desses bens jurídicos principais? Como é que o Estado deve se equilibrar para não ter excesso e também para não deixar a desejar na tutela dos bens jurídicos principais? Os princípios vão exercer essa função, tá? Essa função de limitar o poder punitivo do Estado, mas a função também de não abandonar a importância do direito penal na tutela dos bens jurídicos principais, buscando o equilíbrio social. O segundo princípio é o princípio da legalidade, e talvez o mais importante princípio de direito penal. Quando surgiu este princípio, legalidade no direito penal? Será que surgiu no direito romano, como afirmam alguns, no final da República, quando no direito romano passamos a ter uma catalogação de crimes específicos, quando passamos a ter tipos próprios, não tipos mais abertos no final da República? Será que ali surgiu reserva legal e legalidade? Será que surgiu o princípio da legalidade penal no artigo 39 da Carta Magna do rei João Sem Terra de 1215? Ou será que o princípio da legalidade surgiu com as revoluções burguesas do século XVIII, por contribuição do Beccaria, do Feuerbach e de todos os demais iluministas? Temos que responder essa pergunta. Essa pergunta é importante, mas desde já avisamos, não há consenso na doutrina sobre a origem do princípio da legalidade penal. Há uma corrente majoritária que afirma que o princípio da legalidade penal surgiu sim com as revoluções burguesas do século XVIII. Surgiu sim por influência das obras do Beccaria de 1764, com a sua obra dos delitos e das penas. Surgiu sim por influência do Feuerbach, com seu Manual de Direito Penal de 1801. E surgiu em códigos, como no Código da Áustria de 1787 e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789, no seu artigo 8º. Essa é, a nosso ver, a origem mais adequada para o princípio da legalidade. Por quê? Porque entendemos que ele não surgiu no direito romano. O direito romano era muito bom nas relações privadas, mas não tinha desenvolvido ainda o princípio da legalidade nos moldes atuais que nós conhecemos. Também acreditamos que o princípio da legalidade não surgiu na Carta Magna do rei João Sem Terra de 1215, porque nós sabemos que havia restrições ali. Era um direito reconhecido para os cidadãos livres e não para todos. Assim, concordamos com o João Mestieri, que afirma que o princípio da legalidade não surgiu no direito romano. Concordamos com o Nilo Batista, na sua obra Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, que afirma que o princípio da legalidade não surgiu na Carta Magna do rei João Sem Terra de 1215. E afirmamos que o princípio da legalidade, sem sombra de dúvida, surgiu com as revoluções burguesas do século XVIII, com o início de formação do Estado liberal, com aquele contexto de rompimento com o modelo do antigo regime, de rompimento com o absolutismo, de rompimento com a ideia de que o rei concentrava em suas mãos o poder executivo, o legislativo e o judiciário, com o rompimento de um direito penal atroz, de um direito penal severo, que não respeitava os princípios basilares que hoje nós conhecemos. Acreditamos que o princípio da legalidade foi, sem sombra de dúvida, uma forma de limitar o atuar do Estado, de limitar a atuação do Estado, de limitar o iuspuniende do Estado. O princípio da legalidade, com a sua formação no Estado liberal, passou a dar uma vertente diferente ao direito penal, embora reconhecemos aqui, hoje, neste momento, conforme prega o Munhoz Conde,
que durante um bom tempo, mesmo após a formação do Estado liberal, o princípio da legalidade significou mera fachada formal de determinados estados. Podemos falar inclusive do Brasil, porque aqui no Brasil, até 1822, por um decreto do Dom Pedro, nós tínhamos ali as ordenações filipinas, tá? Que só foram substituídas praticamente de maneira formal com o Código do Império de 1830. E durante um bom tempo, após as revoluções burguesas do século XVIII, nós continuamos aqui no Brasil com o direito penal colonial desobedecendo por completo essa ideia de legalidade que surgiu ali, já que as ordenações filipinas, desde 1604, eram aplicadas aqui no Brasil. Muito bem. Qual a importância do princípio da legalidade? A visão formal do princípio da legalidade, conhecida de todos, é que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Muitos atribuem isso ao Feuerbach, mas na sua obra nós não vemos essa expressão completa. Lá na sua obra tem, não há crime sem lei, não há pena sem lei. E a expressão latina que foi cunhada depois é atribuída ao Feuerbach por força da junção das suas ideias em torno do princípio da legalidade. Mas temos que afirmar de antemão que a ideia de legalidade foi defendida pelo Beccaria no contexto das revoluções burguesas. A ideia de legalidade foi defendida pelo Montesquieu no contexto das revoluções burguesas do século XVIII. A legalidade foi expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A legalidade consta na Declaração dos Direitos do Homem da ONU de 1948. A legalidade consta como princípio penal também no Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. A legalidade consta no artigo 5º 39 da nossa Constituição Federal. A legalidade penal consta também no artigo 1º do nosso Código Penal. Mas será que a legalidade significa unicamente uma forma? Ou ela tem conteúdo? Ela tem um conteúdo material e não somente formal? Será que a legalidade significa unicamente a exigência de lei prévia ao fato? A exigência de lei anterior ao fato, tratando de conduta penal e de pena, tratando de preceito secundário e de preceito primário, tratando de prótese e apódose, utilizando aqui a expressão do Luiz Regis Prado, falando que prótese é a conduta e apódose é a pena, é a sanção. Não. A legalidade significa muito mais do que isso. A legalidade não é apenas a exigência de lei anterior ao fato, de um tipo incriminador previsto em lei anterior ao fato para que o Estado possa aplicá-lo a quem praticar aquela conduta proibida. A legalidade é muito mais do que isso no contexto do Estado Democrático de Direito. A legalidade significa ainda a vedação de tipos indeterminados, de tipos abertos, de uma criação tipológica que coloca o cidadão não nas mãos do legislador, mas sim nas mãos do julgador. A legalidade significa uma exigência, portanto, nessa primeira perspectiva, de que o tipo seja claro, seja certo, seja determinado. E como crítica a isso, não podemos deixar de fazer a anotação, parafraseando aqui o Juarez Tavares, na sua obra Teoria do Injusto Penal, da editora Del Rey. A criação de tipo culposo no Brasil fere o princípio da legalidade, na medida em que os tipos culposos são descritos de maneira aberta. Os tipos culposos, na sua maioria, salvo a receptação culposa, são descritos de maneira aberta. Isso fere o princípio da legalidade na perspectiva de vedação de tipologia aberta. E nós temos outras criações do legislador abertas. A narração do aborto, segundo prega Tavares, também é narração aberta. Mas aqui temos que fazer uma observação. Muitos afirmam que não é possível descrever o tipo culposo sem essa abertura, sem esse modelo aberto. É complicado. E o correto é exigir, na perspectiva de análise do tipo culposo, no caso concreto, o máximo de garantias. Seja no modelo tradicional da imprudência, da negligência e da imperícia, seja no modelo da imputação objetiva, do incremento do risco, da causação de um resultado proibido que esteja abrangido pela finalidade protetiva da norma. É complicado narrar o tipo culposo de maneira fechada. Muitos doutrinadores afirmam, inclusive, que isso não é possível. O que nós temos que afirmar também é que a jurisprudência pouco se preocupa com isso.
e aceita a ideia de tipologia culposa aberta. Mas numa perspectiva, mesmo que para muitos utópica, não podemos deixar de mencionar que a tipologia aberta fere o princípio da legalidade na exigência de taxatividade de determinação do tipo penal. Também, o princípio da legalidade veda a criação de tipos penais por costumes, através da analogia, através de decretos, de medidas provisórias, de portarias. O cidadão, antes de praticar um fato, tem o direito de saber se aquele fato é ou não crime. E o é ou não crime só pode estar previsto na lei. Somente a lei pode tratar da norma penal incriminadora. E nessa dimensão, o princípio da legalidade ganha a vertente reserva legal, que significa a exigência de lei em sentido estrito. Somente a lei em sentido estrito pode tratar do tipo penal incriminador. São vedadas as outras formas de criação legislativa. Nós não temos como agrupar no nosso modelo constitucional a criação de um tipo penal via medida provisória, mesmo porque a emenda constitucional 32 contém lá vedação expressa, né? Colocou lá na Constituição a vedação expressa a criação do tipo penal via medida provisória. E mais, nós vamos falar disso daqui a pouco. A emenda constitucional diz que medida provisória não pode nem tratar. Na minha Constituição está assim, e acredito que na sua também. Nem tratar de matéria penal. Muito bem. O tipo penal não pode ser criado também por decretos. Como ficam os decretos anteriores à Constituição de 88? Decreto-Lei 201, que trata dos crimes de prefeitos. Decreto-Lei 3.688, que trata das contravenções penais. Como ficam esses decretos, que tratam de infrações penais anteriores à Constituição de 1988? Numa perspectiva constitucional, eles têm que ser interpretados da seguinte forma: ou foram recepcionados pela ordem constitucional, ou não foram recepcionados. E a cada dia nós vemos uma decisão nova, interpretando cada decreto, cada lei anterior à Constituição de 88, se foram ou não recepcionados. A legalidade também é uma exigência de que o tipo penal, como nós falamos, tem que ser descrito em lei. Mas que lei? Aceita-se doutrinariamente a lei ordinária, a previsão de tipo penal em lei ordinária, em lei complementar, embora não seja matéria específica de lei complementar a criação de tipo penal, uma lei complementar pode trazer no seu bojo a descrição de um tipo penal. E aceita-se ainda a descrição de tipo penal em tratado ratificado com o decreto e a sua publicação aqui no nosso país. Então, nós temos hoje 3 espécies normativas que podem capitular crime no país. Lei ordinária como regra. Lei complementar, embora não seja matéria específica de lei complementar, tratar de direito penal, ao tratar de tributo, de legislação fiscal, legislação fiscal, ela pode trazer no seu bojo um tipo penal. E aceita-se também tratado ratificado aqui no nosso país, contemplando o tipo penal, embora o tratado ratificado tenha sempre o problema da tipologia aberta. Então, nós temos essas 3 espécies que são aceitas aqui no nosso país. Como fica, Dermeval, a questão da medida provisória? Né? Como fica a questão da medida provisória? Pode a medida provisória tratar de matéria penal? Ou a medida provisória não pode tratar de matéria penal? Este é um tema ainda polêmico. O que nós temos hoje, de certo, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que a medida provisória não pode capitular crime. Medida provisória não pode capitular crime. Entretanto, no informativo 220, anterior à emenda constitucional 32, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no seguinte sentido: medida provisória benéfica pode existir. O que não pode existir é medida provisória maléfica. Nesse sentido, alguns doutrinadores concordam com a ideia de medida provisória benéfica. Outros não concordam, por força da subsequente emenda 32, que disse que a Constituição, melhor dizendo, diz, através da emenda constitucional 32, que medida provisória não pode nem sequer tratar de matéria penal. Ora, como pode a medida provisória que vem do Executivo
sem obediência aos princípios da criminologia, da resposta penal não contingente, sem obediência aos demais princípios da criminologia que tratam de formação da norma penal incriminadora, como pode uma medida provisória tratar de matéria penal? Não pode tratar nem para prejudicar, nem para melhorar. Ela não pode criar tipo penal incriminador, porque fere a reserva legal. E ela também não pode tratar de matéria penal, porque tem vedação expressa na Constituição Federal, já que o direito penal não pode ser fruto de casuísmo, de emergência, de simbolismo. E mais, quem tem que elaborar o direito penal é o parlamento, porque a voz, no sentido da sociedade, do interesse da sociedade como um todo, está ali manifestada no parlamento, e não na vontade de um governante que pode, por uma questão de emergência e urgência, querer elaborar lei penal ou lei com efeito penal através de medida provisória. Isso fere a ideia que nós conhecemos de separação de poderes e ainda fere a própria Constituição. Entretanto, não parece ser, nesse sentido, os últimos julgados que temos visto, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no STJ. Porque, após a emenda constitucional 32, mesmo não vedando de forma expressa a edição de medida provisória para tratar de matéria penal, nós observamos que os tribunais superiores não têm afastado a importância de medidas provisórias benéficas. Os tribunais superiores, no atual momento, têm entendido que medida provisória maléfica não pode existir, não pode criar crime, mas medida provisória benéfica pode sim existir. Isso nós vimos com a lei do refis, que veio ao mundo jurídico através de medida provisória e contém lá a causa extintiva da punibilidade. Isso nós estamos enxergando através da lei 10.826, nas sucessivas prorrogações do prazo para devolução da arma de fogo, através de medida provisória da Presidência da República. Então, nós temos assistido medidas provisórias benéficas. Não temos como negar isso. É uma situação flagrante. Agora, a doutrina mais técnica se opõe a isso. Outra parte da doutrina é a favor, dizendo que medida provisória benéfica pode, já que a analogia pode, porque não pode medida provisória, no sentido benéfico. Entretanto, nós acreditamos que a melhor resposta seria: medida provisória não pode tratar de matéria penal, seja para melhorar, seja para piorar. Mas, para você que está aí ouvindo, parece que não é esse o sentido dos últimos julgados. A não dizer não, STJ e STF estão aceitando medida provisória benéfica. Nós estamos enxergando isso nas sucessivas medidas provisórias convertidas em lei para devolução da arma de fogo, o que torna a conduta do artigo 12, durante certo tempo, atípica. Na expressão do STJ, atipicidade temporária, abolício crimes temporária, durante o prazo para devolução da arma de fogo contemplado em uma medida provisória convertida em lei. Muito bem, o princípio da legalidade ainda significa, como nós vimos, vedação de criação de tipo por decreto, por medida provisória, de analogia para criar tipo, vedação de costumes para criar tipo e mais, súmula vinculante ou não vinculante não podem criar tipo penal. As súmulas, sejam vinculantes ou não vinculantes, ou qualquer interpretação jurisprudencial, não podem criar tipo penal. As súmulas e a interpretação jurisprudencial não contida em súmula pode interpretar o direito penal e deve fazê-lo, inclusive no sentido maléfico ou benéfico. Vai depender da interpretação do tribunal no momento específico, mas criar tipo penal não pode, porque isso aí seria uma ofensa ao artigo 5º 39 da Constituição Federal, seria uma ofensa à reserva legal, à reserva de lei em sentido estrito, que é uma dimensão do princípio da legalidade. Súmula vinculante pode e deve interpretar o direito penal, mas não pode criar tipo penal, ok? Se a súmula vinculante trouxer uma interpretação maléfica, ela não pode retroagir. Se a súmula vinculante trouxer uma interpretação maléfica, ela não pode retroagir. Se a lei pior não pode retroagir, artigo 5º 40 da Constituição, com muito mais razão a súmula vinculante maléfica. Se a súmula vinculante trouxer uma interpretação benéfica, aí ela pode retroagir segundo setores da doutrina. Nós vamos ver esse assunto com mais detalhes dentro do princípio da irretroatividade da lei penal. Lembrando a todos que a lei 11.417, que regulamentou as súmulas vinculantes, ela
estabeleceu lá a possibilidade do Supremo Tribunal Federal modular os efeitos. Agora, vamos aqui afirmar, essa modulação de efeitos jamais poderá violar o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. Essa modulação de efeitos não pode ferir, em hipótese alguma, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Muito bem. Prosseguindo aqui com vocês. O segundo princípio que nós temos, de importância singular, é o princípio da culpabilidade. Mas antes de adentrar nele, vamos abrir a oportunidade para uma pergunta, ou melhor, uma opinião feita por um advogado que foi ouvido pela TV Justiça. A matéria penal é um direito, é um dos pilares da democracia, do Estado democrático de direito, e a alteração repentina por intermédio de medida provisória por parte do governo federal, no meu ponto de vista, abala as instituições democráticas. A gente precisa de um mínimo de garantia possível para exercer o trabalho, né, de forma correta e eficiente. Muito bem. Essa colocação que acabamos de ver, ela é um reflexo do mundo jurídico sobre a questão da medida provisória. Sabemos que, num cenário jurídico, no cenário do jurista, no cenário dos operadores do direito, nós temos muitas discussões do que é urgência e relevância da medida provisória. Nós vamos fugir aqui das demais questões que envolvem a medida provisória, porque ela pode tratar de diversos ramos do direito, Mas nós estamos tratando especificamente do direito penal. Em matéria de direito penal, a Constituição, no seu artigo 62, diz que medida provisória não pode tratar de matéria penal. Então, nós entendemos aqui e afirmamos, com base nessa disposição constitucional, que a medida provisória, mesmo benéfica, não pode tratar de matéria penal. Porque a matéria penal não tem que vir ao mundo jurídico, não tem que regulamentar a vida das pessoas através de medida provisória. A matéria penal deve estar contida em lei, princípio da reserva legal. Entretanto, afirmamos aos senhores e às senhoras, essa não parece ser a opinião recente ou atual do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que nos seus julgados tem, mesmo que não seja de forma expressa, eles têm aceitado a ideia de medida provisória benéfica. Medida provisória maléfica não, mas benéfica sim. Na esteira do julgado contido no informativo 220, que trata de medida provisória, que vocês poderão conferir lá. Muito bem, antes de encerrar ainda o princípio da legalidade, passamos agora a oportunidade para uma pergunta dos presenciais aqui. Me chamo Jalmir, sou acadêmico de Direito da UDF. Eu gostaria de saber, professor, se a norma penal em branco fere o princípio da legalidade e da dimensão da reserva legal. Excelente pergunta. Norma penal em branco fere ou não o princípio da legalidade na dimensão da reserva legal? Fere ou não o princípio da legalidade na dimensão da reserva legal? Essa é uma discussão doutrinária. Sobre a norma penal em branco homogênea, aquela cujo complemento é feito pela mesma fonte legislativa, seja uma homogênea, homovitelínea. Homogênea homovitelínea é aquela cujo complemento vem da própria lei, não só da mesma fonte, mas da própria lei. Homogênea heterovitelínea é aquela cujo complemento vem da mesma fonte, mas não da mesma lei. Pode ser de outra lei. Por exemplo, o 237 do Código Penal é complementado pelo 1521 do Código Civil. É uma norma penal em branco homogênea heterovitelínea. Sobre as normas penais em branco homogêneas, não há discussão. Elas não ferem o princípio da legalidade na dimensão reserva legal. Essa é a orientação que prevalece. Agora, sobre as normas penais em branco heterogêneas,